Meu nome é Alice Fran, sou neuropsicólogo clínico. Como os jovens têm contato com as drogas? Como é que eles entram no mundo tão devastador e destruidor que é as drogas? As pesquisas apontam que a idade que os jovens começam a experimentar droga é por volta dos 12 aos 18 anos. Uma fase muito delicada que merece muita atenção dos pais é da puberdade para o início da adolescência. É uma fase que merece bastante atenção dos pais, que os pais deem para os seus jovens uma liberdade vigiada, principalmente com quem os jovens se relacionam, porque uma das portas de entrada para as drogas são as amizades. As más companhias corroem bons valores, bons costumes. Por isso que é comum, em relato de usuários de dependentes químicos, relatarem como foi o início. E a grande maioria deles relatam sempre que começaram com os conhecidos, com os amigos, na vizinhança, na escola, na faculdade. Por isso que existe aquele velho ditado: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Por isso que a maior influência são os amigos, são os colegas. Por isso que os pais devem ficar atentos com quem seus filhos têm amizade. Hoje em dia também, uma das maiores influências também é a internet e as redes sociais. São os influenciadores digitais do momento, artistas, cantores, que exercem grande influência na juventude. Por isso que o que há de mais contagioso é uma ideia, um pensamento. Uma ideia é mais contagioso do que um vírus, do que uma bactéria, do que um verme intestinal. Pois uma ideia, uma ideologia, um pensamento, ele é altamente contagioso porque o seu contágio é através de um colega, de um amigo, de um conhecido. Pois a droga é uma ideia que entra em nossa cabeça, na cabeça do usuário, como se fosse algo bom, que vai te relaxar, que vai te soltar, que vai fazer com que você faça parte de um grupo, que vai fazer com que você passe uma imagem de uma pessoa descolada, de uma pessoa legal. Isso tudo é uma falsa ilusão. Isso tudo é uma mentira que a droga conta. Por isso que as influências transmitem o uso da droga como fosse algo bom, como se fosse algo que realmente desse uma liberdade ao jovem, e pelo contrário, coloca ele em uma grande prisão. Nos relatos de pessoas que começaram a usar droga, é comum escutarem deles, que eles começaram, alguns deles, para fazer parte de um grupo, para se aceitem em um grupo. O jovem, como todo ser humano, gosta de socializar, de ter amigos para conversar. Então, para fazer parte de um grupo, começa a perder um pouco de sua própria identidade, de sua própria personalidade, achando que isso é o melhor caminho do grupo aceitá-lo. E pelo contrário, pode ter certeza que esse mesmo grupo que vai ser o primeiro a te largar, a te abandonar quando você se viciar. Ou você larga o grupo ou o grupo te larga, porque a droga é egoísta. Ela quer você só para ela. Por isso que ela tira de você suas amizades, ela tira de você sua família, ela tira de você sua namorada ou namorado, ou seja, destruindo sua relação afetiva, destrói suas relações sociais, depois ela desfigura sua aparência.
você que é um jovem belo, vai começar a ficar feio, desfigurado. Ela lhe tira sua dignidade. A droga é devastadora. Ela vai tirar do jovem os seus sonhos, sua capacidade de sonhar, seus objetivos, seus projetos, seus planos. Ela vai tirar tudo de bom de você. Por isso que o nome droga já está dizendo, é uma droga, não presta. Nada de bom se tira dela. Por isso que, jovem, você que entra no mundo das drogas para fazer parte de um grupo, pode ter certeza que se você precisar usar, esse grupo não te merece. Você não precisa perder sua identidade, sua personalidade para fazer parte de um grupo, porque quem gosta de você vai gostar pelo que você é, pela pessoa que você é. E você é uma pessoa única, original. Não existe outra pessoa igual a você. Quando você descobrir a beleza que você é, você não vai querer ser parecido com ninguém, a não ser com você mesmo. Então você tem que aprender a se valorizar, a ter o amor próprio, a não seguir a massa, a manada. Siga os teus instintos, porque você, jovem, tem uma inteligência única, uma beleza rara que só você tem. E o grupo mente para você, transmitindo como se você tivesse que mudar sua personalidade, o seu jeito, sua identidade para fazer parte desse grupo, diluindo sua personalidade em um grupo, deixando de ser quem realmente você é. E a maior perda que você vai ter é a perda de você mesmo. Ou então alguns jovens acham que vai ter liberdade ao começar a usar droga. E pelo contrário, você vai cair em uma grande prisão solitária, escura, tenebrosa, que vai lhe dar muito sofrimento. Ou então o jovem acha que ao usar droga vai se soltar, vai ficar mais descolado. E pelo contrário, as amizades que você vai atrair só são amizades que não são boas, que não vão querer o seu bem. Pelo contrário, vai te usar como objeto, que depois de te usar, vai te descartar, porque não vai estar com você pelo que você é, mas pelo que você tem a dar. E quando você parar de dar, eles param de andar com você. Então, nenhuma amizade boa é conquistada através das drogas. Você não consegue nenhum tipo de liberdade em usar droga. Isso é uma falsa ilusão. Isso é uma mentira que contam para você. Você não vai parecer uma pessoa mais descolada por estar usando droga. Pelo contrário, você vai ficar estranho. Uma pessoa que as pessoas boas vão evitar. Por isso que muitos jovens entram no mundo das drogas por causa de uma mentira que eles acreditam que é uma verdade. Por isso que uma das melhores prevenções é que os pais, quando seus filhos começarem a ir para a escola, ou às vezes até mesmo brincar com a vizinhança, eles contarem o mal que a droga é, contarem a verdade, mostrar a destruição que a droga causa na vida de um jovem. Porque quando o artista ou um influenciador digital grava um clipe usando droga, fumando cigarro de maconha, aquilo tudo que ele está transmitindo é uma mentira, é uma ilusão, mostrando, usando droga em um cenário atrativo, fantasioso, montado. É um recorte de uma imagem para colocar nas redes sociais que não transmite a verdade do usuário, pois a vida dele, ele já perde ela no momento que começa a usar droga.
Por isso que essas influências, através de artistas, cantores, músicas que fazem apologia à droga, é um dos caminhos em influenciar os jovens a usar droga, pois transmite para eles uma mentira, uma falsa verdade, uma ilusão. Quando eles entram, todos eles experimentam a mentira que contaram para eles. Por isso que os jovens, sua liberdade deve ser vigiada. Vigiada porque os pais o amam e cuidam deles. Então eles têm que estar muito atentos com os conteúdos que os jovens consomem na internet, com os ídolos que eles seguem, com os artistas que eles consomem, que eles buscam assistir, com as músicas que eles escutam. Os pais têm que ficar muito atentos, pois o uso da droga entra como uma ideia na mente do jovem, uma falsa ideia. E uma ideia, depois que entra em nossa mente, ela é altamente resistente. Ela penetra profundo em nosso cérebro. É difícil tirá-la. E uma ideia é como um vírus, altamente contagioso e altamente resistente. Quando essa ideia entra na mente do jovem, ela começa a crescer. Crescer para destruir os seus sonhos, seus objetivos, a sua vida. Por isso que, pais, a melhor prevenção é vocês primeiro serem os que vão contar a verdade para seus filhos sobre o mal que a droga causa na vida de um jovem, roubando toda a sua juventude, todos esses sonhos. Porque, jovem, se você realmente quer saber qual caminho as drogas levam, veja a imagem dos usuários da Cracolândia. Sim, na Cracolândia. Porque geralmente o consumo de drogas começa com drogas leves. O álcool, quando é ingerido muito precocemente na adolescência, é uma das grandes portas para o uso das drogas, é o álcool consumido na adolescência, pois deixa o jovem vulnerável, aberto a outras experiências com drogas. E geralmente nas festas de hoje, é muito difícil em uma festa não ter consumos de drogas. Então o álcool é uma das portas para a droga. Outra é a maconha, uma das drogas mais usadas no mundo, mais consumida no Brasil, que apresentam para você como fosse algo inofensivo, pois é uma droga que você utiliza e mesmo assim socializa, vai trabalhar, aparentemente mantém a sua rotina normal. E pelo contrário, ela é silenciosa. Ela adormece a sua consciência. Ela faz com que você seja procrastinador. Você deixa de fazer as coisas realmente importantes que deve fazer e vai deixando para depois. Quando você, jovem, começa a usar droga, o hábito é o mesmo, da maioria. Começa, às vezes, no final de semana, na festa, na escola, e gradualmente esse consumo vai aumentando, tanto na quantidade do uso da droga, como nas vezes que vai usá-la. Porque ela é egoísta, ela vai pegando você aos poucos, e depois ela te prende, só você com ela. Então é comum começar a usar a maconha uma vez por semana, uma vez em festas, e depois esse consumo começa 2, 3 vezes por semana, depois aumenta para toda noite fumar, depois aumenta para depois do almoço ou antes do café da manhã, e depois quando você percebe, você está fumando de manhã, à tarde, de noite. Muitos consomem antes do café da manhã, pois já não tem apetite para comer nenhuma refeição se não fumar um baseado, se não fumar um cigarro de maconha.
você vai se tornar totalmente dependente dela. E ela é uma das primeiras drogas que começa a roubar o teu sonho, teus objetivos, sua idade, o seu tempo. E a grande maioria não para aí, porque ela é uma das grandes portas para as outras drogas. Quando você vai comprar a maconha, geralmente é a pessoa que não só vende ela, vende o loló, o lança-perfume, o êxtase, a cocaína, o crack e assim vai. Sem falar que na época de hoje não existe só um tipo de maconha. Existem vários tipos de maconhas. O haxixe, o skunk, o K9, vários tipos de maconhas. E cada uma mais potente, mais devastadora do que a outra. Por isso que a maconha é uma das grandes portas para o consumo de outras drogas. Muito difícil encontrar pessoas que só fumam maconha depois de muitos anos. Elas sempre começam a experimentar outras drogas. Então as pessoas, muitos deles, gradualmente pulam para a cocaína, que já é uma droga que dá um efeito diferente, que é estimulante. E já é uma droga que muitos começam a usar na festa, ou quando já bebeu bastante para dar o levante, mas quando se percebe, está usando todos os dias e não consegue mais viver sem usar. A sua vida gira em torno da droga. Você está trabalhando e pensando já quando sair, quando vai usar. Você está trabalhando já pensando no final de semana que vai usar. Você está indo para uma festa já pensando que vai usar. Sua vida gira em torno da droga, porque a ideia de usar droga é como se fosse um parasita que sempre está buscando um hospedeiro para hospedar-se na nossa mente, na mente do usuário e começar a consumi-lo por dentro. É como realmente o parasita que se alimenta justamente do seu hospedeiro. Por isso que a droga é altamente transmissível e é transmitida através de falsas ideias, ideias mentirosas que está buscando o próximo usuário para tomar de conta. E depois que chega na cocaína, muitos não param aí. Porque a droga é o seguinte, quando você começa a usá-la, a primeira dosagem vai lhe dar um efeito. Depois da quinta e da sexta, você já vai ter que usar mais quantidade da droga para sentir o mesmo efeito da primeira. Por isso que o consumo vai aumentando. As vezes do uso vai aumentando. É da onde que muitos chegam a overdose sem perceber a quantidade que está utilizando, que está consumindo. E muitos não param aí. Depois da cocaína, entram no crack, uma das drogas mais devastadoras que existe, que depois que a maioria chegam nesse estágio, já está morando na rua, já vendeu todos os bens, já largou toda a família, já destruiu toda a sua vida, já está totalmente desfigurado. Por isso que se você realmente quer saber onde as drogas levam, vejam a imagem das pessoas que usam crack. Porque elas estão usando crack, mas não chegaram a usar diretamente usando o crack. Começaram em outras drogas, a maconha, no álcool, na cocaína, no êxtase, no lolozinho usaram em festas e depois quando se perceberam, estavam usando crack. Então vocês vão ver a imagem realmente de uma pessoa que usa droga e só em ver essa imagem você vai ver a imagem do sofrimento em sua frente. Pergunte a um pai ou a mãe que tem um filho dependente químico como ele era e como ele é agora. Os pais não conseguem mais reconhecê-lo, porque eu era um jovem educado, era um jovem carinhoso e se transforma em um jovem agressivo, violento, tirando o pior que o ser humano tem dele. Por isso que a droga transforma a pessoa boa no pior que ela pode ser. Por isso que a pessoa quando está viciada nas drogas, elas fazem tudo por droga.
Elas roubam, elas mentem e elas não chegam até a matar por a droga. Se prostituem pela droga. Vivem em torno dela. Porque, como eu disse, ela é egoísta, quer você só para ela, então ela afasta você de todas as pessoas que te amam e afasta você das pessoas que você ama. Por isso que a droga, ela é astuta. Ela vem como uma ideia mentirosa em nossa mente, na mente do usuário. Então, é uma das únicas doenças astuta que diz para o doente que ele não tem doença alguma. Então é comum o dependente químico, o usuário de droga, achar que ele pode parar na hora que ele quiser. E isso é uma grande mentira. Porque a grande maioria que já estão viciadas querem parar e não conseguem. Precisa de mudar essa mente, mudar a mentalidade, reformatar a mente, colocando ideias verdadeiras, novas, porque a melhor libertação é a verdade. É a verdade. Por isso que é uma doença que mente para o doente, dizendo para ele que ele não tem doença alguma, que ele não está doente. Então, se ele pensa assim, ele não busca tratamento, ele não busca ajuda, porque ele acha que ele não está doente, que ele não precisa de ajuda, que ele pode sair na hora que ele quiser. Mas também é uma grande mentira que a droga conta para ele, porque já o prendeu. Esse próprio pensamento já é um pensamento criado pela droga. Porque a ideia entra simples, pequena. Use para se divertir, use para ser uma pessoa descolada, use para parecer uma pessoa mais velha do que aqueles seus amigos mais novos, use para fazer parte desse grupo, use só nessa festa. E depois essa ideia vai crescendo, crescendo, com outras ideias na cabeça do usuário, para que ele brinde a sua mente, deixando que nenhuma verdade o chegue até ele. Então vai inventando várias justificativas para prender ele na droga, deixar ele do mesmo jeito, na sarjeta, na miséria. Por isso que jovem adulto, saiba que de nada de bom você vai tirar em experimentar a droga. Você vai deixar de sonhar, você vai perder seus objetivos, você vai perder a sua juventude, você vai perder a sua vida. Por isso que os pais devem ficar muito atentos, porque um dos contextos que mais influenciam o uso da droga, infelizmente, é na escola. É na escola que a grande maioria começa a experimentar a droga, através de um colega, através de algum grupo, através da influência. Por isso que os pais devem ficar atentos com as amizades dos seus filhos. Esteja vigilante com quem eles estão conversando, interagindo, socializando, para preveni-los de não andar com pessoas que consomem, que são viciadas em drogas. Outro contexto também é na vizinhança, próximo de casa, naquela quadra que seu filho gosta de jogar uma bola, naquela praça que eles gostam de brincar. Agora a maioria das praças estão tomadas de viciados, de usuários, e às vezes seu filho não tem nem 10 anos, já começa a presenciar pessoas usando drogas. Essa imagem vai entrar na mente do seu filho, vai incutir na mente do seu filho uma falsa ilusão. E aos poucos, as influências começam pelo aquilo que os jovens começam a visualizar, ver. Por isso que é um grande mal quando um influenciador digital, um artista, coloca uma imagem dele usando droga. Quando o artista, um cantor, grava um clipe consumindo droga. Isso é um mal grande demais, pois ele exerce grande influência na juventude, e essa influência é maléfica, é cruel, é desumana. Por isso que a liberdade para o jovem tem que ser uma liberdade vigiada,
nos conteúdos que eles estão consumindo na internet, nas redes sociais, com os colegas e amigos que eles estão se relacionando, com as músicas que eles estão escutando, com os artistas que eles estão tendo como ídolos deles. Por isso que a melhor prevenção é os pais estarem muito presentes na vida de seus filhos, mas muito presente mesmo, pois também na faculdade é um contexto que exerce muita influência para o consumo de drogas, também é na faculdade. As grandes faculdades, a maioria delas estão tomadas de pessoas que estão consumindo drogas diariamente. Por isso que seus filhos já têm que estar com a ideia, o antídoto, que é a verdade sobre elas, que é a verdade sobre as drogas, para que eles, quando vejam alguém usando, eles se afastem dessa pessoa, eles se distanciem dessas pessoas, porque nenhuma influência boa vem de uma pessoa que está usando droga, pois o uso dela de nada de bom nos influenciam, nada de bom vai nos dar, só vai trazer mentiras, falsas ilusões, querendo também trazer o jovem para mais um buraco de escuridão, que é o uso, o consumo das drogas. E hoje em dia, não se engane, qualquer pessoa está vulnerável se começar a andar, a ter relações com pessoas que usam droga. A classe não importa, não é só pessoas da classe simples, humilde, que começam a usar droga. É da classe média, é da classe alta, é filho de médicos, é filho de juízes, advogados, policiais militares, outros policiais. Seus filhos também ficam vulneráveis. A droga não escolhe classe, nem cor, nem idade, nem sexo. Ela pega qualquer pessoa. E uma das grandes vulneráveis dos jovens é não saber lidar com as emoções. Às vezes os jovens não sabem lidar com a frustração, com a decepção. Isso faz com que eles busquem o refúgio nas drogas através de um colega, de algumas amizades, que apresentam para eles com a falsa ilusão, distorcendo a verdade do que é usar droga. Uma pessoa que tem uma experiência de frustração e decepção e vai usar droga, bem, o sofrimento dela aumentou. E aumentou muito mais. Porque a decepção, a frustração passa. E todos na vida vamos experimentar a experiência de uma decepção e de uma frustração. Mas o uso da droga, a maioria das vezes, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Muitos conseguem parar quando buscam ajuda, quando reconhecem que precisam de ajuda, quando reconhecem que está doente, eles conseguem parar com a grande força de vontade, principalmente com a mudança de mentalidade, com a transformação de mente, eles conseguem parar. Mas muitos, depois que já sofreram muito, depois de 10, 15, 20, 30 anos usando drogas, muitos depois que a droga já levou a família, afastando seus filhos, sua esposa, o seu esposo, afastando os pais, destruindo carreiras, profissões, destruindo bons profissionais, destruindo dons, talentos. Muitas pessoas talentosas, com dons, estão sendo destruídas pela droga. Por isso que estejam atentos, estejam mais próximos de seus filhos. Às vezes é bom dar um freio no trabalho. Claro, precisamos trabalhar para sustentar a família, mas temos que, em algum momento, fazer uma escolha de ficarmos mais no trabalho ou dividirmos esse tempo com nossa família. Porque o tempo que os jovens mais precisam dos pais
é na primeira infância, na segunda infância, na puberdade e na adolescência. É como se fosse um caminho que eles precisam que no início pegamos na mão deles, que é na primeira infância, e guiamos eles para o caminho certo. Guiando eles para os caminhos certos. Quando eles vão chegando à puberdade, é aquele momento que eles já querem andar sozinhos. Nós devemos simplesmente vigiar, cuidando deles, olhando para o caminho que eles vão seguindo. E quando eles vão saindo da puberdade para a adolescência, é o momento que os pais vão estar próximos, só os auxiliando, mas sempre vigiando, de olho neles, olhando eles para o caminho que eles estão seguindo, que em alguns momentos temos que puxar eles para o caminho certo, mostrar para eles o caminho certo. São momentos difíceis que as influências vêm de todos os lados, todos os meios, e um dos meios que está exercendo muita influência é a internet. São as redes sociais, são os influenciadores digitais, são os artistas do momento. Claro que não estou generalizando, existem bons artistas e que até falam a verdade sobre o mal, a destruição que a droga causa. Mas outros já falam ao contrário, já fazem apologia, tanto em seu clipe, em suas músicas, no seu jeito de vestir, de falar, estão fazendo apologia ao consumo e ao uso de drogas. E se não sabem, deveriam saber o mal que estão fazendo. Há muitas famílias, há muitas vidas, há muitos jovens se perdendo pelas más influências. Porque as más companhias, as más influências, corrói, destrói bons costumes, bons valores. Por isso que fiquem atentos, porque o uso da droga é altamente contagioso. E é um contágio que é através de ideias, pensamentos, pois nossos pensamentos guiam nossa vida. Nossos pensamentos guiam nossas ações. Do jeito que pensamos, vamos nos comportar. Por isso que toda transformação e toda mudança começa com a mudança de mentalidade, com a mudança de pensamentos. Por isso que você que já é usuário, já está viciado, saiba que há tratamento. Quando o primeiro passo é você reconhecer que está doente, que é uma doença e que precisa de tratamento. Esse tratamento é uma desintoxicação, é uma mudança de mentalidade, é tirar o lixo que está em sua mente e preencher de verdades, resgatando a sua vida, resgatando os seus sonhos, seus objetivos, resgatando a sua vida de volta. Pois com droga não há vida, só há morte. A vida é sem droga. Valeu, pessoal. Até a próxima.